Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, desculpa o título, tá errado, mas a gente vai falar sobre a classificação dos resíduos sólidos. Né? A norma técnica que classifica os resíduos sólidos de uma maneira generalista é a NBR 10.004. Então, essa NBR de 2004 ela é muito importante e ela vai classificar os resíduos quanto à sua periculosidade. Ela também, né, define o que são os resíduos sólidos, como a gente vê aqui, e ela vai dizer o seguinte, que o resíduo sólido, todo material que esteja em estado sólido ou semissólido, que resulta de atividades da comunidade de origem. Isso inclui que tipos de atividades? Atividades industriais, domésticas, hospitalares, comerciais, agrícolas, serviços de varrição, serviços de saúde e assim por diante. Então, todas essas atividades geram resíduo sólido. Só que ela ainda diz o seguinte, que todo líquido, né, que não possa ser lançado na rede de esgoto, ou seja, você não pode lançar na pia, porque ele causa alguma poluição à água, esse líquido também tem que ser gerenciado como um resíduo sólido. Então, nas nossas casas a gente tem óleo de cozinha, mas nas indústrias a gente tem produtos químicos, resíduos ácidos, resíduos corrosivos de forma geral, resíduos que têm algum tipo de toxicidade. Mesmo que esses resíduos estejam na forma líquida, eles devem ser gerenciados conforme as regras e o gerenciamento de resíduos sólidos. Então, a gente pega também a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, que lá no seu capítulo 1, artigo 13, ela vai dizer o seguinte, que os resíduos sólidos podem ser classificados conforme a origem e conforme a periculosidade. Então, quanto à origem? Esses resíduos podem ser provenientes de diversas atividades, pode ser de atividades agrícolas, atividades mineradoras, né, indústrias alimentícias, pode ser de origem urbana, né, que daí nós temos resíduos domésticos, resíduos comerciais, e também pode ser classificado quanto à sua periculosidade, que a gente vai ver agora, que são os resíduos classe 1, que são resíduos perigosos, e resíduos classe 2, que são os não perigosos. Que é o que eu quero que vocês aprendam. Aqui, quanto à origem, então, nós temos domiciliares, comerciais, limpeza urbana, industrial, serviço de saúde, construção civil, agropastoriz e mineração. Vou falar de forma resumida de um pouquinho de cada, né? Mas as atividades domésticas, nós geramos resíduos, em sua grande maioria, orgânicos, né? Que aí entra resto de comida, né? Material orgânico geralmente ligado à comida. Nós também geramos plástico, metal, vidros, tecidos, papéis, madeiras. Nós geramos os chamados rejeitos, que eu já falei com vocês. Os rejeitos são aqueles como papel higiênico sujo, né? É uma sacola contaminada com gordura de, sei lá, de carne, né? Os rejeitos são aqueles que não dá para reciclar, que não dá para reaproveitar. Né? Não tem como você reciclar algo contaminado, por exemplo, uma fralda descartável. Ela está contaminada com fezes, não dá para reciclar isso. Da mesma forma, os papéis, as sacolas que estejam contaminadas, isso não é reciclado. E aí nós temos os resíduos perigosos que são gerados em domicílio, por exemplo, lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, né, eletrônicos e assim por diante. São resíduos perigosos porque conferem alguma toxicidade à saúde, né, e ao ambiente de modo geral. E aqui eu trago para vocês a geração. Ai, gente, como é que é o nome disso? Deu um branco aqui agora. Mas a geração. Ai, tem um nome disso. Me perdoem, mas o percentual que é gerado de cada um desses materiais, desses tipos de resíduos no ambiente doméstico. E aqui, com essa informação, a gente vê que metade dos resíduos são orgânicos. E orgânicos são passíveis de reaproveitamento, de recuperação, inclusive recuperação energética. Deu para aproveitar os materiais orgânicos para produzir energia elétrica, né? Porque eles podem produzir o gás metano, pode ser utilizado para a produção de energia elétrica. Além do mais, os resíduos orgânicos
podem ser utilizados para a produção de adubo, fertilizantes utilizados na agricultura de excelente qualidade. Então, orgânico é aproveitável. E aí é que a gente vê, né, a grande má gestão no país, que tem um problema gigante com o resíduo, sendo que pelo menos metade desse resíduo é aproveitável. E aí todos esses outros também são, e de fato aqui o único que não aproveita são os rejeitos, que aqui estão nos diversos, mas a gente sabe que esses diversos não são só rejeitos. Geralmente, o teor de rejeito é uma fração muito pequena. Composição gravimétrica, estava ali, gente, que vergonha. Esses dados são do INPEA. Limpeza urbana é aquele de limpeza pública, né, de praças, de ruas e assim por diante, inclui material de jardinagem, né, de limpeza das ruas. Os comerciais são aqueles produzidos nos comércios das cidades, lojas, restaurantes, supermercados, hotéis, e esses resíduos são similares aos resíduos domésticos. Geralmente são gerados em maior quantidade, enfim, mas são similares aos domésticos. O serviço de saúde. E aí a gente vai ter uma série de normas da Anvisa classificando os resíduos de serviço de saúde. A gente aqui vai falar de uma forma breve, mas vocês podem chegar a trabalhar com algo do tipo, então é importante que vocês conheçam, né, essa classificação, pelo menos o básico, e entendam que tem várias normas sobre o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, que são da Anvisa. No serviço de saúde, nós temos desde resíduos perigosos, que são uma parcela grande com risco biológico, então todo aquele material que teve contato com os fluidos humanos, né, sangue, secreções e assim por diante, ele pode estar contaminado, né, isso fica cada vez mais claro. Hoje, com o corona, a gente sabe que contaminação biológica, é ter contato com qualquer coisa do outro ser humano infectado. Então, tudo que foi utilizado por pessoas doentes é considerado risco biológico. Nós temos o restante de fármacos, são os próprios medicamentos. Nós temos uma nova norma que inclui os fármacos na logística reversa, então é obrigatório ter a logística reversa dos medicamentos. Produtos de limpeza química, equipamentos e uso de reagentes laboratoriais, que são produtos químicos. Então, tudo que é usado para fazer análise de sangue, de fezes, urina, esses materiais, esses produtos químicos se tornam resíduos químicos que precisa ter uma classificação especial. Eu não coloquei aqui. Oh, meu Deus. Eu tenho algo parecido com os resíduos de serviço de saúde. Depois eu não sei onde que foi parar. Mas, enfim, depois eu mostro para vocês. E nós temos também classificação dos resíduos de construção civil, que se diferem entre resíduos que são facilmente aproveitáveis, né, como tijolos, telhas, cerâmica, argamassa, dá para reaproveitar, reciclar. Nós temos aqueles também recicláveis que são similares aos domésticos, como vidro, plástico, metal, madeira. Nós temos os classe C, que é o rejeito da construção civil, né, como massa corrida, vidro, saco de cimento, coisas que não reaproveitam. E classe D seriam os resíduos perigosos da construção civil, como solventes, tintas, amianto e assim por diante. Os resíduos industriais, você tem uma parcela que é similar ao resíduo urbano, que é o plástico, papel, papelão. Toda indústria tem cozinha e banheiro, escritório. Esses gerados em cozinhas, banheiros e escritórios são similares ao resíduo doméstico. Mas, a depender do processo industrial e da indústria que a gente está trabalhando, esses resíduos podem ser perigosos. Os resíduos comuns são esses que eu já falei, e os resíduos sólidos industriais vão variar. Esse é o do processo, né, industrial. Pode ter características físicas, químicas ou biológicas e variam de acordo com o tipo de indústria, com a matéria-prima utilizada na indústria para fabricar o sei lá o quê, e a reutilização de material e etc. Então, nós temos diversos tipos de resíduos sólidos industriais, isso vai depender da natureza da indústria. Eu dei destaques para algumas, não coloquei todas, né? Mas, por exemplo, o processo industrial da indústria têxtil é um dos mais poluentes, né? Nós utilizamos corantes, que em grande maioria, grande parte desses corantes,
conferem toxicidade, né? Então, são perigosos, são tóxicos. Nós temos também solventes, né? O próprio lodo têxtil, que é o efluente, porque assim, na indústria têxtil, um dos processos, né, o processo de tingimento, ele tem um gasto de água gigante. Então, na lavagem da peça, na tintura da peça, se utiliza água. Então, ao final, você tem um efluente, uma quantidade gigante de efluente, de água residuária, que contém esses corantes e que, né, no processo de tratamento dessa água para remoção dos corantes, resta o lodo, né, o lodo da estação de tratamento da indústria, que é um lodo, que é um resíduo sólido e que é um resíduo perigoso. Então, resíduo sólido é também aquele resíduo que vem de algum equipamento de controle de poluição, por exemplo, a estação de tratamento de esgoto, uma estação de tratamento de água, um equipamento de controle de poluição de uma chaminé, né? Então, tudo esses equipamentos que retêm a poluição, o que sobrou, né, a poluição retida, se torna um resíduo sólido e geralmente perigoso, que deve passar por um processo de tratamento. Indústrias alimentícias geram basicamente lodo também, e grande parte do material é orgânico, praticamente todo o material orgânico, a gente está falando de alimento. E então você vai ter altos valores de DBO, de DQO, e você vai precisar de um tratamento. No final vai restar um lodo, a depender do lodo dá para fazer o reaproveitamento. Indústrias químicas já é mais problemático, porque aqui a gente está falando de produtos perigosos, que são tóxicos, né, que conferem algum tipo de, sei lá, corrosivo, inflamável, a gente vai ver agorinha. E que, além disso, geram embalagens contaminadas. Aqui eu dei o exemplo dos pesticidas agrotóxicos, que têm suas embalagens como material, um resíduo perigoso. Frigoríficos e matadouros. Nós temos aqui um efluente com altíssima carga orgânica, né, que a gente tem sangue, gordura em grande quantidade, e ainda nós temos as carcaças e as vísceras. Geralmente eles conseguem fazer um aproveitamento desse material, né, farinha de osso, enfim, aproveitar o máximo possível das carcaças, mas esses matadouros de quintal, que não passam por licenciamento, é um problema, né, um grande fonte de poluição se não tem um controle adequado. Um problema gigante, estações de tratamentos ineficientes, enfim, é um grande problema. E os laticínios gera basicamente lodo, né, lodo também, que é um resíduo que deve receber o tratamento adequado. Agropastoris são os resíduos vinculados à agropecuária, silvicultura, agricultura de modo geral, né? Então, palhas de milho, sei lá, madeira, resto de folhas, que são resíduos que dá para aproveitar como biomassa, né, para queima, dá para fazer biocombustível, dá para fazer alguns solventes, né, metanol. Existem vários estudos que fazem para reaproveitamento. Né? Dá para reaproveitar de várias e várias formas e geralmente tem sim um bom aproveitamento dos resíduos agropastoris. Eu dei destaque aqui para a agricultura, né, por conta do uso, somente na agricultura intensiva, né, que é o que nós vemos aqui na região. Você tem um uso gigante de quantidades muito altas de agrotóxicos e fertilizantes. E embalagens de agrotóxicos contaminadas precisam passar por processo de logística reversa justamente porque se torna um resíduo perigoso. A agropecuária, eu dei o destaque aqui para as granjas por conta, quando a gente fala de micropoluentes emergentes, né? Micropoluentes emergentes que entram antibióticos, hormônios, pesticidas. É um problema, por exemplo, de pensar na cama de frango como uma fonte de reaproveitamento, porque nas fezes do animal se tem hormônio, todo ser humano libera hormônio nas suas fezes. E ainda pode ter, né, restante de antibiótico, esses animais são injetados antibióticos, muito medicamento no frango. Então, esses poluentes podem estar em altas concentrações na cama de frango, e é comum se ver o povo usar a cama de frango até na hortaliças como alface. E não tem ainda nenhuma legislação que regulamenta o uso de cama de frango. Então,
uma preocupação, uma coisa que está deixando muito, muito a desejar, porque não tem regulamentação nenhuma. Resíduos de mineração, todo mundo sabe que é um problema, né? Vamos lembrar de Mariana, Brumadinho, né? Os desastres, né? Das rompimentos das barragens de rejeito. Esse rejeito, né? Que eles chamam de escória. Por que é tão problemático o resíduo da mineração? Porque a gente está falando de resíduos contendo altas dosagens de metais pesados. Então, contém arsênio, cádmio, cromo, mercúrio e assim por diante. Então, além de causar o dano do rompimento da barragem, contaminação dos rios, essa contaminação ainda contém metais pesados que são altamente tóxicos. Então, eu falei um pouco sobre a classificação quanto à origem, e aqui eu quis dar destaque que, a depender da origem, o gerenciamento deve ocorrer de uma forma separada. Então, por exemplo, resíduos industriais. De quem que é a responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos industriais? Do gerador. Então, o responsável pela indústria é que tem que pagar pelo gerenciamento. E nas áreas urbanas? Eu já disse para vocês que a prefeitura toma conta dos resíduos domiciliares. Comerciais, se ele não for grande gerador, a prefeitura coleta, mas geralmente vai tudo para o aterro da cidade. Porém, construção civil e serviço de saúde também é responsabilidade do gerador, tá? Serviço de saúde precisa de tratamento. Depois, o aterro sanitário geralmente tem um local reservado para construção civil e serviço de saúde, mas a coleta e tratamento é responsabilidade do gerador. Então, tá aqui isso que eu acabei de falar. E agora a gente vai, então, para a segunda parte, e é uma das mais importantes, todo mundo precisa saber disso. Eu, infelizmente, esqueci de passar isso antes, mas é importantíssimo que vocês conheçam essa classificação quanto à periculosidade. Então, os resíduos, de acordo com tanto com a Política Nacional quanto com a NBR 10.004, os resíduos podem ser considerados perigosos e não perigosos. Os perigosos são aqueles resíduos que contêm características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade. Ou seja, pode causar câncer, pode causar mutação genética, pode causar deformação de fetos, pode ser patogênico, ou seja, contaminação de doenças, pode ser tóxico, pode ser altamente reativo, ou seja, causar grandes problemas de oxidação, de reação com outras coisas, explosões, gerações de gases tóxicos, corrosivos, corroem metais, corroem materiais, corroem, né, os seres humanos, inflamabilidade, fácil queima, certo? Depois vocês leem lá na norma o que é cada uma dessas coisinhas aí. E aí nós temos esse esquema clássico da NBR 10.004, que ele vai dizer o seguinte: o resíduo tem característica de ser inflamável, corrosivo, reativo, tóxico ou patogênico? Se sim, ele é um resíduo perigoso, classe 1. Ah, ele não tem essas características, então ele é um resíduo não perigoso, ou seja, resíduo classe 2. Dos resíduos não perigosos, eles ainda podem ser inertes e não inertes. Por exemplo, se o resíduo possui alta capacidade de degradação, ou seja, um resíduo degradável, ele degrada, né? Ele se transforma, ele é decomposto, transformado em CO2 e água, por exemplo. Por exemplo, resíduo orgânico. O resíduo orgânico, ele não é inerte, ele decompõe. Ele é solúvel em água. Vai passar alguns meses, ele se decompôs. Então, esse resíduo que se decompõe é resíduo não inerte. Já o resíduo que não se decompõe, que demora aí anos, né, centenas de anos para se degradar, esse é considerado resíduo inerte. Ou seja, na prática, o inerte seria os que a gente conhece, né, uma linguagem mais acessível, mais comum, como resíduos secos, aqueles que não se degradam, como plástico, papel, papelão, vidros, metais. Esse é o resíduo inerte. Já o resíduo não inerte é aquele que degrada, que se decompõe, que entra em putrefação, que são os resíduos não inerte classe 2A.
Aqui alguns exemplos do resíduo classe 1, dei algumas imagens dos resíduos classe 1 que são gerados no ambiente doméstico. Grande maioria deles são gerados nas indústrias, né? Não é algo urbano. Flamabilidade tem um ponto de fulgor inferior a 60 graus, ou seja, muito baixo. Tem capacidade de pegar fogo por fricção, né? Tem muito gás comprimido. Isso pode ser um líquido, pode ser um gás, né? Um inflamável, por exemplo, a gasolina, né? O gás butano, o gás metano e assim por diante. Corrosivo. Corrosivo é aquele que tem um pH menor que 2 ou maior que 12,5. Ou seja, algo muito ácido, né? pH menor que 2 é muito ácido, e um pH maior que 12,5 é muito alcalino. Por exemplo, a soda cáustica e, por exemplo, um de pH ácido, o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico. Então, tanto o ácido sulfúrico quanto a soda, embora um seja muito ácido, o outro muito básico, muito alcalino, ambos são corrosivos. Então, corrosivo não é só o ácido. Corrosivo pode ser aquele de um pH muito elevado que seja muito alcalino, como a soda, por exemplo. Reativo. Aí é que entra vários tipos de radioatividade. Quando se fala de resíduos radioativos, isso já é competência da CENEM, tem várias normas para isso, tá? Mas aqui vai falar um pouco sobre, até porque muitos dos equipamentos da área de saúde são radioativos, né? Desculpa, que é reativo, não radioativo. Desculpa, gente. Reativo é aquele que é muito instável, que pode reagir de forma violenta, imediata, sem detonar. Pode reagir, por exemplo, violentamente com água. Pode reagir de forma explosiva. Pode gerar gás, valores, fumos tóxicos. O reativo, ele pode ser muito, muito problemático. O radioativo, eu não sei se eu coloquei aqui, mas também enquadra, né, dentro dos resíduos perigosos, só que aí já é competência do gerenciamento, as normas da CENEM, que a gente não vai ver, mas eu posso enviar para vocês depois. Tóxico é aquele, pode causar uma toxicidade tanto crônica quanto aguda. A toxicidade geralmente tem a ver com a concentração e com o tempo de exposição. Então, se eu fui exposto a uma dosagem muito pequena, ao longo de muitos e muitos anos, pode ser que isso me traga problema. Porém, se eu fui exposta a uma dosagem muito alta ao longo de um dia, sei lá, tomei um copo de pesticida, eu posso morrer de forma imediata. Isso seria uma toxicidade, uma contaminação aguda. O crônico é aquele que você está exposto a dosagens muito pequenas ao longo de muitos anos, que é geralmente o que mais acontece, né? Por exemplo, pesticidas. Nós estamos expostos a dosagens muito baixas, mas ao longo de toda a nossa vida. Então, tem que levar em consideração a concentração e o tempo de exposição. E também, geralmente, esses resíduos podem ser tudo isso: teratogênico, mutagênico, carcinogênico, ecotóxico e assim por diante. Então, pode causar diversos tipos de toxicidades ao nosso corpo, ao nosso organismo. E outra coisa importante de falar disso: bioacumulação nos ecossistemas. Não sei se vocês já viram sobre isso. Não é dessa disciplina, vocês vão ver isso em outras disciplinas. Mas quando a gente fala de bioacumulação, é quando esses poluentes, mesmo que uma baixa concentração, eles vão se acumulando no ecossistema. Por quê? Porque eles não se degradam facilmente. Então, aquele pesticida que você foi exposto, geralmente ele vai acumular, vai bioacumular no teu corpo, no teu tecido adiposo. Então, ele não está saindo do seu corpo, você não está excretando o que você foi exposto, ele está ficando no teu corpo. Então, ao longo dos anos, eles vai bioacumulando, vai aumentando a concentração, porque desde a primeira dosagemzinha que você foi exposto, ela não saiu do seu corpo, ela ainda está no seu corpo. Isso vale tanto para a bioacumulação nos seres vivos, quanto no ambiente. Então, bioacumula no solo, na água, nas plantas e assim por diante, nos animais. De um para o outro vai acumulando, então o peixe comeu, aí o peixe maior come o peixe menor, que acumula no maior, e aí eu vou lá e como o peixe, acumula em mim. Então vai entrando na cadeia alimentar e bioacumulando dentro de vários pontos da cadeia trófica e também do ecossistema. De um passar para outro.
Patogenicidade, todo mundo sabe que tá ligado a micro-organismos patogênicos, proteínas virais, RNA, DNA, organismos geneticamente modificados, vírus e assim por diante. Então, geralmente são ligados a doenças passadas por bactérias, vírus, protozoários e assim por diante, tá? Então, corona é patogênico. Enfim, falando um pouquinho dos perigosos. Para ser perigoso, tem que ser uma dessas coisas que eu falei. Se não for, não é perigoso. Ai, vidro corta. Vidro corta a minha mão. Ele é perigoso? Não, ele não é perigoso, porque o vidro não é inflamável, o vidro não é patogênico, a não ser que ele esteja contaminado, ele não é nada do que eu falei, tá? Então, um vidro quebrado na tua casa só tem um risco maior de você se machucar, mas ele não é um resíduo perigoso. Perigoso tem que ser uma daquelas coisas que eu falei. Os não inertes, como eu disse, são aqueles que são em características de combustão, biodegradabilidade e solubilidade em água. Se ele não é solúvel em água, se ele não é biodegradável e se ele não tem uma fácil combustão, isso aí já é relativo. Tem resíduos inertes que são combustíveis, por exemplo, plástico. Enfim, os inertes são aqueles que não degradam. Você pode misturar na água, ele vai ficar lá, ele não vai degradar, vai passar muito tempo ali. Isso é o não inerte. Isso é o inerte, desculpa, classe B. Para saber se ele é inerte ou não inerte, tem uma forma de a própria NBR 10.004 vai mostrar uma forma de fazer um ensaio. Então, você vai pegar água destilada ou deionizada a temperatura ambiente, você vai pegar esse resíduo, vai tentar, né, misturar, você vai homogeneizar na água, você mede a turbidez antes de misturar e depois da mistura. Se afetou o cor, odor, turbidez, dureza e sabor, é porque ele de alguma forma solubilizou na água, então ele é considerado um resíduo não inerte. Se não alterou a cor, a turbidez e a dureza e o sabor da água, é porque ele é um resíduo inerte. E aqui um exercício, depois vocês abrem o slide que eu vou mandar e façam, né? Tem aí o gabarito no final, tá do lado, que geralmente eu passava isso na sala de aula, mas tem que não espiar, tem que fazer sem olhar a resposta. É isso, um abraço, tenha uma boa noite.